Todos nós sabemos que a Madeira e os madeirenses estão a atravessar momentos difíceis. O Partido Socialista, a nível regional, a nível nacional, e também os socialistas europeus estão a fazer um esforço conjunto para, junto às instituições do Estado e da União Europeia, apoiarem fortemente os madeirenses e a Madeira neste momento difícil para todos nós e para, principalmente, as empresas e as pessoas diretamente afetadas por esta calamidade. Por isso, entendemos que o PS Madeira também deve, na sua agenda política, concentrar todos os esforços no sentido de contribuir para a resolução dos problemas. Nós queremos fazer parte da solução de todos estes problemas e, por isso mesmo, vamos retirar da agenda política, pelo menos temporariamente, alguns assuntos que temos levantado no âmbito da Assembleia Legislativa Regional. Ou seja, existem algumas iniciativas que tomamos, como, por exemplo, a solicitação do Sr. Vice-Presidente na Assembleia Legislativa Regional para prestar esclarecimentos relativamente às prioridades políticas. Isto antes da calamidade. Entendemos, de facto, que a Vice-Presidência tem de concentrar agora, neste momento, os esforços também na reconstrução e vamos retirar essa proposta da Assembleia Legislativa Regional do pedido de audição da Vice-Presidência que colocamos, como disse, no dia 11 de fevereiro deste mês. Também relativamente à proposta que o Partido Socialista e todos os outros partidos, e eu falo pelo PS Madeira, colocaram para a criação de uma comissão de inquérito para avaliar a verdadeira dimensão da dívida da região autónoma da Madeira. Entendemos que o tempo não é oportuno para fazermos esse trabalho e vamos solicitar, junto da comissão parlamentar, o adiamento desta comissão de inquérito, de maneira que, num tempo mais oportuno, possamos discutir este tema que continua a ser pertinente, continua a merecer uma forte preocupação por parte do Partido Socialista, mas, como disse, o tempo não é o mais adequado para estarmos a concentrar esforços em discussões desta natureza. O PS Madeira está preocupado em encontrar soluções e contribuir para a solução do grave problema que a Madeira está a atravessar neste momento e também os madeirenses direta e indiretamente afetados por esta calamidade. Passava então a palavra ao Carlos Pereira para falar sobre o nosso projeto de resolução. Bom, muito obrigado. Na sequência da iniciativa do Governo da República de lançar com urgência uma linha de crédito, uma linha de financiamento que inclui crédito e fundo perdido, como é do vosso conhecimento, para apoiar os empresários afetados diretamente por esta calamidade de 20 de fevereiro, pela calamidade de 20 de fevereiro, matéria que obviamente o PS Madeira de alguma forma no fundo se congratula. Consideramos que esta rapidez com que o Governo da República apresentou uma solução para os empresários que ficaram numa situação muito crítica e tendencialmente com dificuldade de retomar os seus negócios é de veras um sinal de esperança para os madeirenses e consideramos que agora cabe ao Governo Regional a implementação desta linha de financiamento na melhor forma, nas melhores condições, de maneira que todos os que foram afetados por esta situação possam regularizar as suas situações empresariais e os seus negócios. E, portanto, agora que é conhecida os termos em que o Governo Regional lançou a linha de financiamento, como disse, nós consideramos que é fundamental fazer e sugerir, propor algumas alterações, nomeadamente 4 alterações e uma recomendação, 4 alterações e uma recomendação, que consideramos fundamental para que esta linha venha cumprir o objetivo para o qual foi criado. Ora, nós achamos que é indispensável que, em primeiro lugar, os critérios de elegibilidade desta linha não coloquem de fora entidades que já estavam, entidades empresariais que já estavam numa situação difícil antes desta calamidade, decorrente da crise, e que com esta calamidade ficaram, obviamente, absolutamente arrasados e nesta altura é importante também considerar que a situação merece alguma ponderação. Assim, a primeira questão é propor, e vamos propor num projeto de resolução que já deu entrada na Assembleia, propor a alteração do critério de elegibilidade que obriga a que as empresas tenham a situação das finanças e da segurança social regularizada.
Ora, nós não entendemos, naturalmente, que as empresas não tenham que cumprir as suas obrigações com a Segurança Social e as finanças. O que nós sabemos é que muitas dessas empresas já estão neste momento a falhar aquilo que são obrigações fundamentais com os seus próprios trabalhadores e que naturalmente estão, sabemos nós, a privilegiar essas obrigações em detrimento das obrigações da Segurança Social e das finanças. O que nós consideramos é que é possível, no quadro desta linha, ultrapassar esta questão, garantindo que após a aprovação da linha, parte da aprovação, dos montantes financeiros da aprovação, serão canalizados em primeira mão e em primeiro lugar, eventualmente diretamente até através do banco, que isso é possível ser feito, para a regularização da questão das finanças e da segurança social. Ou seja, o que nós dizemos é, o critério não pode ser de exclusão, ou seja, no caso de haver empresas que estejam em falta e estejam em dívida com a Segurança Social e as finanças, não deve ser impedido de apresentar a sua candidatura. O que deve ser é garantido que com a aprovação da candidatura há uma verba dessa mesma candidatura que é utilizada para o pagamento das finanças e da Segurança Social. Consideramos isto de mais elementar bom senso e consideramos que com isto pode-se resolver esta questão fundamental. Na mesma linha de pensamento, consideramos que é preciso relativizar e alterar, também nesta questão, o critério relacionado com os incidentes bancários. Um outro critério de exclusão é a circunstância de alguma empresa poder ter um incidente bancário, é um pagamento que demorou mais tempo e que eventualmente caiu no Banco de Portugal, enfim, situações que são comuns, são rotina, cada vez mais, aliás, com as dificuldades que o tecido empresarial, nomeadamente o aqui da região autónoma da Madeira, se confronta. Consideramos que também aqui é possível resolver da mesma forma que se resolve com as questões da Segurança Social e das finanças, que é garantir que o financiamento cobre essas questões dos incidentes e se os incidentes forem de tal dimensão, que haja pelo menos a possibilidade de haver um acordo entre a banca e a entidade no sentido de que este não seja um critério de exclusão do apoio e do financiamento que está em cima da mesa. Uma terceira questão, também do nosso ponto de vista absolutamente relevante e pertinente, tem a ver com a proposta de alteração do critério de obrigatoriedade de resultados líquidos positivos em 2008. Ora, todos nós sabemos que em 2008 a Madeira já estava confrontada com uma situação de crise significativa. Sabemos que a Madeira nesta altura já tinha números e valores, registros de falências superiores à média nacional e, portanto, não é razoável que este critério seja colocado nesta altura. Portanto, o que nós achamos, e porque também consideramos que não é possível também admitir todas as empresas e aquelas que já não têm condições nenhumas de estar no mercado, mas é possível resolver esta questão com a proposta que nós fazemos, que é este critério ser substituído por um reporte de resultados dos 3 anos anteriores a 2009, ou seja, um reporte de resultados de 2006, 2007 e 2008. Com este reporte é possível avaliar, de facto, se as empresas tiveram apenas um percalço em 2008 decorrente da crise, ou se as empresas de facto não tinham condições para estar no mercado e aí obviamente não serem elegíveis. E portanto consideramos que esta análise média daquilo que foi os resultados dos últimos 3 anos é que é fundamental para fazer para de alguma maneira decidir se a empresa é elegível ou não é elegível. Finalmente, nós consideramos que era importante que o Governo e o IDE, que é o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, que está responsável por esta linha de financiamento, criasse um corredor verde entre o banco e o IDE. Porquê? De modo a evitar todos os estrangulamentos que nós conhecemos e que ocorreram nas anteriores linhas de crédito, diferentes desta, mas que ocorreram, enfim, perturbam aquilo que é fundamental nesta altura, que é a rapidez do acesso aos financiamentos e aos recursos financeiros por parte das empresas. E, portanto, é indispensável que haja aqui um entendimento claro entre aquilo que é os procedimentos administrativos e aquilo que é os interesses da banca. É preciso separar isto de forma clara, de maneira que não haja aqui privilégios para clientelas da banca em detrimento daquilo que são os interesses dos empresários e dos pequenos empresários, nomeadamente, que ficaram com os seus negócios colocados em causa.